Gente, eu vou falar dessa doença séria. Infelizmente, a gente ainda precisa falar da tuberculose, que é uma doença causada por uma bactéria conhecida como o bacilo de Koch. Afeta principalmente o pulmão, mas pode atingir outros órgãos do corpo humano, dependendo da gravidade, tá? Apesar de ser uma enfermidade antiga, a tuberculose continua sendo um importante problema de saúde pública no mundo todo. Só para você ter uma ideia, a cada ano cerca de 10 milhões de pessoas adoecem por tuberculose. E essa doença é responsável por mais de 1 milhão de óbitos anualmente. No Brasil, são notificados aproximadamente 80 mil casos novos e ocorrem cerca de mais de 5 mil mortes em decorrência da tuberculose. Para a gente conversar e entender, eu recebo hoje o pneumologista Dr. Rafael Faraco. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado. Vou te convidar para sentar. Eu tenho um monte de dúvidas e acho que a turma que está em casa também, né? E a primeira delas é: como que acontece a transmissão da tuberculose? Tuberculose, como você disse muito bem na introdução, é uma doença bastante prevalente, né, com mais de 80 mil casos por ano no Brasil e cerca de 5 mil óbitos, né? A transmissão da tuberculose se dá por via aérea, ou seja, a pessoa que está conversando, ela tosse, libera gotículas, que é um pedacinho de saliva, né? E nessa saliva, nessa gotícula, tem o amicobacterium, né, o bacilo de Koch. E a gente acaba inalando esse bacilo, ele chega até os pulmões. Quando chega nos pulmões, a gente tem um mecanismo de defesa local que vai lá e segura aquele bacilo, senão a gente ia ter tuberculose com uma certa frequência. Então, a forma de contágio realmente é por via aérea, por tosse, por fala, né? Que acaba liberando esse bacilo e a gente acaba inalando, isso fica até os pulmões. É, essa contaminação, ela, eu não diria frequente, mas ela é fácil ou é uma contaminação muito difícil, muito rara? A contaminação, ela é uma contaminação fácil. Agora, a manifestação da doença, né? Se a gente pega nós que moramos no Brasil, uma grande parte das pessoas que Oi, moram, pode falar, doutor. uma grande parte das pessoas que moram no Brasil já tiveram contato com pessoas com tuberculose. Então, a maioria das pessoas tem contato com pessoas com tuberculose, isso fica até o nosso pulmão e o mecanismo de defesa acaba segurando e não evolui para a doença. Então, o contágio, ele é fácil, mas a minoria das pessoas que têm contato com o bacilo da tuberculose que vão se manifestar a doença. Então, apesar de ser uma doença de alta transmissibilidade, mas a minoria das pessoas que têm o contato com esse bacilo, eles vão evoluir para a doença. Ok. Quais são os primeiros sintomas da doença? Tuberculose, a porta de entrada da tuberculose é pulmonar, então os sintomas, eles são, na maioria das vezes, são sintomas respiratórios, ou seja, tosse, aquela pessoa que chega e fala, eu estou com uma tosse há mais de 3 semanas, de 4 semanas. Além disso, questão de tosse, existem quadros sistêmicos também, como sudorese noturna, febre com predomínio no final do dia. Então, geralmente é isso, a tosse é o sintoma inicial, o sintoma principal, associado a sintomas sistêmicos, como febre, sudorese noturna, perda de peso, e é geralmente um quadro mais arrastado. É aquela pessoa que chega no consultório, no ambulatório e fala, doutor, eu estou com uma tosse aí há 2, 3, 4, 6 meses, 1 ano, já fui até o pronto-socorro, já tratei uma pneumonia, essa pneumonia não melhora, já usei antibiótico, o que está acontecendo? E a gente avalia esse paciente, faz uma anamnese, ou seja, uma entrevista médica detalhada específica, faz exames complementares, como um raio-x de tórax ou tomografia de tórax, e percebe que tem uma imagem sugestiva de tuberculose. Então, na maioria das vezes é um quadro respiratório que pode ter quadros sistêmicos também, como febre, perda de peso, depende da gravidade do quadro, falta de ar, desconforto respiratório. A tosse geralmente é uma tosse seca inicial, mas ela pode evoluir com uma tosse com sangue, que a gente fala de hemoptoico ou hemoptise, que é aquela pessoa que tosse quando olha na mão tem raias de sangue. Então isso não é incomum dentro do quadro clínico da tuberculose. Agora, as pessoas podem ter tuberculose, tá lá, instaladinha a bactéria, sem sintoma. Na maioria das vezes, nós temos contato com o bacilo da tuberculose, pelo mecanismo de defesa local dos pulmões, ele segura aquele bacilo, acaba ficando lá e a pessoa vive a vida toda sem ter tuberculose, sem ter doença alguma.
Em algum momento, nosso mecanismo de defesa, ele cai, nossa imunidade cai, por várias causas, né? Quando cai essa imunidade, aquele bacilo da tuberculose que está lá paradinho no nosso pulmão, pode virar uma doença e a partir daí as pessoas têm sintomas relacionados à tuberculose. Se a pessoa não tem sintoma relacionado à tuberculose, ela pode contaminar outras pessoas? Como a forma de transmissão é por via oral, aquela pessoa que tosse e elimina o bacilo, como ela não tem sintoma, não tem tosse, aquele veículo de liberação do bacilo, isso não vai existir. Então, dificilmente a pessoa sem sintomas, ela vai acabar infectando outra pessoa. Mas, por exemplo, pelo beijo, por contato com a saliva, pode ser Pode contaminada? pode acontecer sim. É que nós falamos da outra vez, né, quando a gente falou aquela pauta de cigarro eletrônico, né, então assim, narguilé, né, troca de cigarros, então e tudo isso, a pessoa contaminada pode ter uma contaminação sim. E qual é a melhor forma de prevenção à tuberculose? A prevenção da tuberculose tem a vacina no Brasil, que é a vacina da tuberculose, que é a BCG. É importante o seguinte, essa vacina, ela protege contra formas invasivas de tuberculose e tuberculose do sistema nervoso central, do cérebro, né? Então, a vacina é fundamental para a prevenção da tuberculose sistêmica, da tuberculose disseminada e da tuberculose do sistema nervoso central, mas a melhor prevenção, melhor prevenção é diagnóstico precoce da doença para evitar que aquela pessoa doente, ela transmita para outra pessoa. Perfeito. Bom, a gente vai continuar entendendo mais e talvez você tenha várias dúvidas aí, então você também pode participar do programa mandando a sua pergunta através do Vida Melhor Oficial. Vou te pedir uns minutinhos, doutor. Sim, sim. Vou dar um recado e volto já, Perfeito. tá bom? Você nesse meio tempo vem comigo, mas já de cara eu fico pensando em várias coisas. Primeiro, a importância da gente vacinar, né? A BCG eu acho que é uma vacina que todo mundo faz quando é criança, eu acho que raramente alguém não tem essa vacina, mas a gente precisa sempre lembrar disso. Vamos lá, vou pedir para a produção liberar aqui perguntas. Pode colocar para a gente seguir a pauta aprendendo sobre tuberculose. Você que ainda não enviou a sua pergunta, envie a sua pergunta lá no Vida Melhor Oficial, porque para a gente é muito importante atender essa demanda, né? Te ajudar de forma pontual. Doutor, tem alguns estados com foco maior de tuberculose do que outros? Olha, a gente percebe que a tuberculose, ela tem no Brasil todo, né? Mais predominante na região norte, né? Pelo último boletim epidemiológico que saiu agora em março de 2024, é mais predominante na região norte, mais casos também na região nordeste, mas no estado de São Paulo, cidade de São Paulo, a gente detecta muitos casos de tuberculose. Isso é uma rotina nossa em consultório, em hospitais, em ambulatório. Então é uma doença bastante prevalente que o que precisa é fazer o diagnóstico realmente, né? Agora é interessante que durante muito tempo a gente nem ouvia falar sobre tuberculose. De um tempo para cá eu tenho ouvido muito mais. O que aconteceu? Então, a tuberculose é uma doença que sempre existiu, né? Eu acho que falava-se pouco de tuberculose, mas sempre foi uma doença muito prevalente, né? Muito presente. Tanto é que nós, pneumologistas, a nossa formação é pneumologia e tisiologia, ou seja, doenças pulmonares e também tuberculose, né? Então, é uma doença que sempre existiu, sempre foi bastante prevalente. Agora, tem alguns fatores de risco também que acabam aumentando, né, o risco de tuberculose, às vezes medicações imunossupressoras, né, que precisa ser utilizado para tratamento de alguma doença autoimune, que precisa mesmo ser utilizado, mas isso tem alguns efeitos que podem aumentar o risco de tuberculose, né, por isso é sempre importante utilizar essas medicações com orientação médica, tendo todo o cuidado orientado pelo seu médico, fazendo toda a prevenção se houver necessidade realmente, né? Mas é uma doença que sempre existiu, sempre ocorreu, isso há centenas de anos, né? E muito prevalente e felizmente o tratamento ele é via SUS e é um tratamento que tem uma chance de cura bastante grande quando se tem uma aderência ao tratamento, quando o paciente utiliza aquela medicação de forma correta, quando faz o tratamento todo durante 6 meses. Então, apesar de ser muito prevalente, tem um tratamento específico e é um tratamento gratuito que a pessoa consegue via SUS. Agora, você vê, tem que levar a sério porque é um tratamento longo, são 6 meses de tratamento. Mas se não leva a sério, eu falei na abertura, a tuberculose leva a óbito. Exato. Sabe que é muito comum, Cláudia? Às vezes as pessoas começam a utilizar a medicação, 1 mês de tratamento, 2 meses,
fica muito bem, a tosse vai embora, começa a ganhar peso, não tem mais febre, melhora muito. E a pessoa acha que está curada e para por conta própria a medicação. Então isso aumenta muito a resistência dessas micobactérias realmente ao tratamento, né? Então é super importante esse tratamento que seja acompanhado regularmente pelo seu médico e ou pelo médico do SUS, do posto de saúde realmente, que é onde tem a liberação da medicação para tuberculose. Quem teve tuberculose, fez o tratamento e ficou curado, pode ter uma recidiva? A pessoa pode ter a tuberculose novamente. Tratou, ficou muito bem, depois de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos, ter novamente a doença. Porque ela vai ter contato novamente com o bacilo de Koch. Exato, vai ter contato e acaba Não se que ele manifestando fique novamente. lá. O bacilo, ele pode, você tratou, acabou, mas pode ficar algum bacilo lá que a gente fala latente. Em algum momento que tem a queda da imunidade, isso pode acontecer. Ou não, ou tratou, acabou, não ficou bacilo nenhum, não tem mais bacilo, mas ele tem uma outra infecção porque tem contato com pessoa que está contaminada e acaba de ter doença novamente. Olha aí que coisa séria, né? E foi muito bom o doutor ter lembrado da pauta que a gente fez sobre os cigarros eletrônicos, narguile, porque existe algo que parece tão banal, né? Esse compartilhar de cigarros. E aí, gente, olha que sério, né? Essa contaminação se dá exatamente pela saliva. Isso é importante todo mundo saber, né? E a gente está falando de tuberculose, né? Mas tem outras doenças também, né? Por saliva. Hepatite A também transmite muito por saliva, né? Bastante prevalente, né? E aí E também acaba vou te tendo- falar, não é nem só cigarro eletrônico, não. Essa turma agora que é do fica aqui, fica ali, e vai na balada e Sim. beija 10, e beija 20, e beija 30. Olha lá, a meninada até ri. Que eles, é coisa doida, né? Mas hoje em dia tá desse jeito. Mas você sabe, Cláudia, que assim, a tuberculose ainda, a forma de transmissão maior é por via aérea. Quando a pessoa tosse, a outra vai lá, inala e chega até o bacilo chega até os pulmões. Também muito importante, ao tossir, você ter educação e proteger o ambiente em que você está. Qual é a melhor forma de tossir, doutor? A melhor forma de tossir é sempre com o braço, né? Nunca com a mão, porque a gente tosse na mão e cumprimenta outra pessoa, coloca a mão no corrimão, na maçaneta, outra pessoa vai lá e coloca a mão. E essa transmissão pode acontecer dessa forma também? Tossir aqui, passei a mão ali? Não, ou isso é muito raro. A tuberculose, geralmente, a transmissão é por via aérea, né? É por contato, isso não tem. Tá joia. O Luiz Guilherme da Silva está perguntando se hoje em dia é possível a erradicação da tuberculose. Olha, a erradicação pode ser possível sim, né? Pode ser possível. Agora, para erradicar, é diagnóstico precoce, tratamento pleno, não abandonar o tratamento, né? Para tentar erradicar o bacilo. Isso é possível? Teoricamente é possível, mas nesse momento não é uma coisa muito atualizada, né? Isso não é nem só no Brasil, né? A gente Isso, está é. falando da população mundial. Então, acho que a gente precisa de uma consciência muito maior para todos. E uma forma de tentar erradicar a tuberculose também não é só tratando a tuberculose, a doença ativa, mas aquela pessoa, às vezes, que teve o contato com o bacilo, ele tem o bacilo, que isso a gente consegue detectar por alguns testes, e essa pessoa vai fazer algum tipo de tratamento imunossupressor, ou seja, a gente fala hoje tratamento de tuberculose latente, aquela pessoa que não tem a tuberculose doença, mas ele teve contato com o bacilo e tem o bacilo, vamos dizer assim. Então, quando a gente trata preventivamente a tuberculose latente, que isso não é para todo mundo que faz, tá? São alguns grupos específicos, a gente reduz o risco também de transmissibilidade, porque evita que aquela pessoa que tem uma tuberculose latente fique doente e isso se propague para outras pessoas. Ok. Obrigada pela sua pergunta, Luiz Guilherme. Vamos para a próxima pergunta. É a Amélia Maria Bastos, quer saber o seguinte: estou gripada há 2 semanas. O quadro pode evoluir para tuberculose? Como me prevenir? É contagioso? Excelente pergunta. A gripe, ela não evolui para tuberculose. A pneumonia, ela não evolui para tuberculose. Então, gripe continua sendo gripe, tuberculose é tuberculose. O que a gente precisa entender é o seguinte: os sintomas da tuberculose, na maioria das vezes, os sintomas são tosse, catarro, secreção, e isso acontece na gripe também. Então, a gente pode ter um quadro de gripe, isso vai continuar como gripe, a gripe pode evoluir para pneumonia bacteriana, isso pode acontecer. Agora, a gripe é uma coisa e tuberculose é outra. É que os sintomas, eles são semelhantes em alguns casos, mas não que uma vai virar outra, isso não acontece. Perfeito. Próxima pergunta, obrigada, Maria Amélia. Boa tarde, doutor. É o Kevin que quer saber como diferenciar a tuberculose da pneumonia e do Covid-19.
Durante a pandemia, minha mãe teve tuberculose, mas foi confundido com Covid. O mesmo aconteceu com meu sobrinho. Esse ano pensamos ser pneumonia, mas era tuberculose. Perfeito, Kevin. Os quadros respiratórios, de um modo geral, tuberculose, pneumonia, Covid, gripe, são muito semelhantes. Não todos, não tosse, pode dar falta de ar, pode dar catarro, pode dar chiado no peito, pode dar febre. Então, a melhor forma de diferenciar um do outro, passar com o médico, anamnese, ou seja, entrevista, escolher os sintomas, escolher histórico da doença, exame físico e exames complementares. Tomografia de tórax, se houver possibilidade, e testes para identificar quadros de Covid ou de influenza, que são testes específicos. Então, exame físico, passar com o médico, ter um exame físico completo, exames complementares para Covid, para influenza e para tuberculose. Perfeito. Obrigada, Kevin, pela sua participação. Próxima pergunta da Rosa Moraes. Tenho 66 anos. Ainda posso tomar vacina contra a tuberculose? Quais vacinas ainda posso tomar ou atualizar nessa idade? Geralmente a vacina que utiliza para tuberculose é a BCG. Né? A BCG é uma vez só na vida que a gente toma lá na infância, né? E ela continua. A BCG é uma vacina que protege contra a tuberculose invasiva e tuberculose do sistema nervoso central. Então, assim, olha, eu tomei a BCG, eu não vou ter tuberculose pulmonar. Não, ela não protege contra a tuberculose pulmonar, mas ela protege se eventualmente tiver uma tuberculose pulmonar, que aquilo evolua para um quadro mais grave. Joia. Então, obrigada. E aí, quem não tomou, é bom tomar, É bom né? tomar. Obrigada, Rosa. Vamos lá, próxima pergunta. O que uma pessoa com tuberculose não deve fazer? Bom, uma pessoa com tuberculose jamais parar o tratamento por conta própria. Uma pessoa com tuberculose que está naquela fase ativa, ou seja, que ela está tossindo e ainda está eliminando o bacilo, jamais ficar em ambiente fechado e contato próximo com outras pessoas, porque isso pode transmitir o bacilo. Antigamente tinha os hospitais para Tinha hospitais. tuberculosos, né? Eles eram afastados. Campos do Jordão, né? Era muito famoso, né? Que as pessoas saíam realmente, né? Sim. Para fazer o tratamento. Hoje em dia não há mais essa necessidade, é isso? Hoje não tem tanta necessidade, porque vários postos de saúde são postos de saúde que têm a capacidade de fazer o tratamento para tuberculose. Né? Então hoje, como é que funciona? A gente faz o diagnóstico de tuberculose, a gente faz um relatório para o paciente, faz uma receita, ele pega esse relatório e vai até o posto de saúde, lá ele passa com o médico do posto de saúde, que vai fazer a prescrição da medicação e vai fazer o acompanhamento dessa pessoa durante o tratamento todo. Importante, quando faz o diagnóstico e a pessoa vai até o posto de saúde, o médico ou a equipe de saúde que naquele posto convoca as pessoas que moram junto com aquela pessoa para fazer o teste, primeiro, para avaliar se tem tuberculose ativa, tuberculose doença que precisa tratar, ou se aquela pessoa a gente fala assim, fez o exame que chama PPD para ver se ela é um forte reator e precisa de um tratamento para prevenção, para evitar que aquilo evolua para a doença. Mas a pessoa pode continuar morando com os outros da casa, não vai contaminar? A pessoa com tuberculose, É? geralmente quando inicia o tratamento da tuberculose, lógico, cada caso é um caso, mas na maioria das vezes, quando começa o tratamento da tuberculose, em um mês a pessoa já não está transmitindo mais. Esse tratamento é desconfortável? O tratamento consta de 4 antibióticos, na maioria das vezes, tá? Os efeitos iniciais são nos primeiros dias, geralmente uma dor de estômago, náusea, uma sensação de vômito, tá? Que isso passa e se resolve com medicação para sintomas de náusea e vômito e se resolve nas próximas semanas de tratamento e a pessoa acaba se adaptando. Na maioria das vezes ele se resolve e fica por aí, acaba por aí e a pessoa termina o tratamento durante 6 meses. Por isso que é importante acompanhar com o seu médico. Por quê? Para identificar quais são essas pessoas com sintomas relacionados ao tratamento, utilizar a medicação para controle de sintomas, para evitar que a pessoa deixe de utilizar a medicação para tratamento específico. Perfeito. Doutor, faltou falar alguma coisa assim que a população precisa saber? Olha, a mensagem principal, não diria principal, mas assim, mensagem final. Você que tem uma tosse há mais de 4 semanas, hoje, a maioria das pessoas estão tossindo há 4 semanas porque o tempo está muito instável, muito quadro de gripe, de resfriado. Mas assim, com a tosse há mais de 4 semanas, associado a nós sintomas consumptivos de perda de peso, sudorese noturna, febre, é importante ter uma avaliação com o seu médico. Com certeza, né, gente? Sintomas
São alertas. Exato. Busque ajuda. Dr. Rafael Faraco, muito obrigada mais uma vez, Obrigado. pneumologista, um excelente médico, está lá no Instagram com mais informações. Marca uma consulta se você está precisando de uma boa avaliação. DR Rafael Faraco Pneumo, tá? DR Rafael Faraco Pneumo. O brasileiro tem essa mania de beijinho, de abraço. Isso pode transmitir? Não. Tuberculose? A tuberculose é via aérea mesmo. Obrigado. Obrigada, doutor. Obrigado.